Olá, seja muito bem-vindo ao Silvestre Cast. É o podcast oficial do Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que transforma as vidas, a fé. Como o aprimoramento do relacionamento com Deus pode fazer com que a gente enfrente melhor as dificuldades do nosso dia a dia e como que a gente pode usar isso a nosso favor para tudo, né? E para essa conversa especial, nós estamos recebendo aqui no estúdio o pastor Felipe Rodrigues. Seja muito bem-vindo. É o capelão aqui do Hospital Adventista Silvestre, né? Tu trabalha aqui ou em Itaboraí, pastor? É nos dois. Nos dois. Um dia eu tô aqui, outro dia eu tô lá. A gente fica dividido ali. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu estar aqui pra gente conversar um pouquinho, é um privilégio. E, gente, uma curiosidade. O pastor também estudou rádio e TV. Sim. Então, assim, nós estamos aqui com um profissional da área do podcast. Olha só que incrível. Mais ou menos, né? É uma área que eu gosto muito também, comunicação. Sempre gostei bastante. Como eu estava lá no NASP já fazendo teologia, abriu a oportunidade, eu fiz também. Legal, bacana. Quanto tempo aqui no hospital, pastor? Faz 3 meses. Sou o mais novo aqui dos pastores. Novato, então. Novato, exatamente. Calouro. Né? Calouro. Bacana. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre fé, né? Então, o que realmente significa ter uma fé profunda em Deus? Eu vou começar falando, na verdade, o que não é fé, pode ser? Sim. Porque existe uma concepção de fé que se tem, não se fala sobre ela, mas é um pensamento que se tem no coração de como se a fé fosse isso. Eu gosto muito de fazer estudos da Bíblia, e é muito como quando eu falo sobre salvação, muitos falam da fé como salvação. Só que, na verdade, o que salva é a graça. E não só isso, mas a gente vê a fé, às vezes, como uma força que faz eu alcançar as coisas e tal. E por ver, muitas vezes, depois do milagre, Jesus fala, tua fé te salvou. Então a pessoa pensa, o que me salva é a minha fé, mas... eu vou usar um texto que fica um pouquinho mais claro. Efésios 6 fala assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente é salvo pela graça. A fé é o que media isso. Vou usar uma analogia aqui para ficar um pouquinho melhor. É como se o pecado fosse uma sujeira no rosto, a graça é o que pode me limpar, né, que é a água com sabão, só que assim, eu saber que eu estou sujo e saber que a água pode me limpar não faz com que a água venha e me lave sozinho. Eu tenho que pegar com a minha mão, pegar aquela água e passar no meu rosto. A fé é como se fosse a nossa mão. A fé é o meio pelo qual eu alcanço a graça. Então o que me salva é a graça, o que me cura, igual quando Jesus fazia milagre, o que cura é Cristo. O que faz o milagre é Cristo, é o poder dele que faz isso. Mas a fé é o meio pelo qual eu acesso isso. Eu confio nele. Então, por confiar nele, ele consegue fazer o milagre na minha vida, ele consegue me salvar, ele consegue fazer tudo. Então, a fé é basicamente essa confiança em Deus. É confiar que ele pode me salvar, que ele veio, essa confiança... Porque a palavra pistes, que é a palavra fé, geralmente ela tem a ver com isso, com confiança, confiar em Deus. Interessante. Você falou ali sobre os milagres que Jesus realizou, né, enquanto esteve na Terra, e que ele sempre falava, sua fé te salvou, né? Então, será que isso está acessível para a gente ainda hoje? Com toda certeza. Com toda certeza. Só que assim, aí existe uma diferença da realidade deles para a nossa. A realidade deles tinha Jesus. Então, ele fazia esses milagres. Só que tem um outro detalhe que é interessante. Jesus, ele fala que tudo o que ele fez, os discípulos fariam e muito mais. E, de fato, quando a gente lê Atos, eles fizeram. Porque, apesar de Jesus ser Deus e ter poder divino, tudo o que ele fez foi com o poder do Espírito Santo. E esse poder é concedido a nós também. Então, a gente pode viver isso, a gente pode presenciar isso, mas aí depende da nossa consagração. Não tanto da fé, porque lembra que é o poder divino que faz o milagre. Então, eu preciso estar consagrado para que ele faça algo através de mim. E aí, se eu estou consagrado o suficiente para que ele faça algo através de mim, e aí, através da confiança das pessoas em Deus, esse milagre pode acontecer. Então, tem mais a ver com consagração. A fé está inclusa, obviamente, mas mais a ver com consagração, e aí acontece esse processo da fé, do crer, e esse milagre acontecer. Né? Que interessante essa explicação, porque a gente sabe que Jesus ainda está com a gente, Sim. né? O Espírito Santo está na Terra, né? Só que a gente não tem aquela presença visível, né? Aquela questão de olhar para acreditar, então é muito mais de consagração mesmo, você ter aquele contato diário com o Espírito Santo. Exatamente. Né? É até engraçado, a gente costuma olhar para o Antigo Testamento.
O novo Jesus realmente, aí não tem discussão, eles estavam melhor do que a gente. Tá com Jesus é muito bom. Mas no Antigo Testamento a gente costuma ver os milagres, Deus falando com o povo, e a gente costuma achar que a realidade deles é muito mais espiritual, muito mais forte do que a nossa. Mas o nosso contato com Deus pode ser maior do que o deles. Porque naquela época tinha o Espírito Santo, é igual tem agora, só que o momento de atuação específico era de Deus Pai. Eles têm momentos de atuação, né? Uhum. O Antigo Testamento é quando o Pai atua de maneira mais intensa. Jesus está lá, Paulo fala sobre isso, o Espírito Santo estava lá, mas era o momento de Deus Pai atuar. Nos evangelhos é o momento de Jesus atuar. Deus Pai estava lá, o Espírito Santo estava lá, mas é o momento de Jesus atuar mais intensamente. Hoje é o momento do Espírito Santo atuar mais intensamente. E a maneira que ele atua é vivendo em nós. Uhum. Então, é um privilégio. Quando o Salomão ele constrói o templo, que é algo grandioso e tremendo, e Deus vai habitar lá, porque é algo miraculoso, e Deus ali, a Shekinah, Deus está presente no Santíssimo, é algo tremendo. E ele fala, olha, como que Deus, que não cabe no universo, vai habitar nesse lugar, apesar de ser grande? Ele não cabe aqui, ele não cabe no planeta, ainda mais nesse lugar, isso é maravilhoso. Só que na nossa realidade vai além, porque ele não habita em um templo, em um lugar, ele habita em nós. E quando a gente se reúne, nós nos reunimos, 2 ou 3, ele se faz presente, que é o que Jesus fala, né? Sim, interessante, bacana. Agora, como que a gente consegue transformar, então, a forma como nós lidamos com os desafios, as dificuldades do nosso dia a dia, usando a fé? Como a fé pode ser uma aliada, né, nessa questão de desafios do dia a dia? Então, existe um texto famoso sobre a fé, que é Hebreus 11, que ele, na verdade, é o capítulo da fé praticamente. Ele fala algumas frases conhecidas sobre a fé, como a fé é a certeza das coisas que se esperam, a confiança de coisas que não se veem. Essa definição de fé que é dita, logo em seguida vem falando sobre os heróis da fé. E por que isso é importante? Porque a fé, ela, como é uma confiança, ela tem muito a ver com relacionamento. Eu só confio numa pessoa que eu conheço. Eu não consigo confiar. Se eu estou na rua e alguém fala, olha, vamos comigo para tal lugar, eu não conheço, eu não vou confiar. Agora, se é um amigo meu e ele me chama, ele faz um convite para algo e eu sei, por exemplo, que ele dirige bem ou algo do tipo, eu confio e eu vou com ele. Então, confiança tem a ver com relacionamento. E essa fé, ela é muito pautada no conhecimento de Deus. É por isso que quando ele fala sobre fé, ele começa a ir desde Gênesis. E ele começa, tem um jogo de palavras, ele começa sempre falando, pela fé, aí ele fala, as coisas visíveis foram feitas por coisas que não vemos. Então ele começa na criação. Pela fé, Abel e Caim, ele começa a situação dos 2 irmãos, e ele vai indo história por história, falando da fé de cada um, como eles confiaram em Deus, e como eles acreditavam em promessas, como eles viveram experiências com Deus, mas dormiram sem receber a maior promessa, que é a promessa da eternidade, que era o assunto principal do capítulo. Então, ele começa a falar de experiências que construíram pessoas de fé. Abraão, por exemplo, é conhecido como o pai da fé, mas ele não nasceu o pai da fé. Ele se tornou o pai da fé. A gente vê Abraão tendo momentos de falta de fé. Quando, por exemplo, ele chega no Egito e a esposa era bonita, ele fala que ela é irmã, é falta de fé. Mas nessa vivência dele de confiar em Deus e ver a mão de Deus, de não confiar e quebrar a cara, vamos dizer assim, ele vai aprendendo a se relacionar com Deus. Ele fala, realmente, Deus é bom, eu vou confiar nele. Então, a fé, ela se dá muito com experiência. É claro que tem aquele outro texto conhecido que fala que a fé vem pelo ouvir. E por que pelo ouvir? Porque eu ouço essas experiências, eu compreendo essas experiências, eu entendo o que Deus fez e o que Ele pode fazer, e eu passo a confiar mais nele. Então, experiências que eu aprendo através da Bíblia, entendendo, compreendendo, experiências que eu vivo. Então, eu passo a confiar mais em Deus, eu passo a ter fé nele, né? A gente está num hospital, né? Sim. Então, quando chega uma pessoa aqui que diz que tem fé e aí recebe um diagnóstico de câncer, por exemplo, como a fé pode ajudar essa pessoa a enfrentar essa situação de crise, né, propriamente dita? Essa é uma das perguntas mais complexas, mas a Bíblia ela responde de uma forma interessante. E eu vou citar o meu texto favorito da Bíblia, é o texto que eu mais amo, que são as bem-aventuranças. E por que eu gosto tanto das bem-aventuranças? Porque ela fala assim, bem-aventurados que choram, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados pacificadores, os que têm fome e sede de justiça, misericordiosos e por aí vai. Só que assim,
Bem-aventurados é feliz em Deus, certo? Sim. Mas como é que alguém que é perseguido é feliz? Como é que alguém que está chorando é feliz? São coisas antagônicas. Sim. Não é sinônimo, é antagônico. Alguém que chora feliz, alguém pacificador. Uma pessoa que é pacificadora, ela tem que estar numa realidade de conflito. Uma pessoa misericordiosa, as pessoas têm que ter feito muitas coisas contra ela, que ela precisou perdoar e tudo mais de uma pessoa. Então, é como se Jesus falasse feliz o que sofre. E aí você fica assim, não faz o menor sentido. Realmente. Mas com a continuação, os que choram porque serão consolados. Os que têm fome de justiça porque serão fartos. Então, é uma felicidade pautada na esperança. E como a gente viu no texto de Hebreus, fé é certeza das coisas que se esperam. Então, a fé ela tem esse poder de fazer com que, se você se alimenta dessa esperança, você consegue seguir adiante. Eu gosto muito de psicologia, apesar de não ter feito psicologia. É um curso que eu gostaria de fazer, talvez eu faça algum dia, mas nunca fiz. Eu gosto muito, eu pesquiso algumas coisas. E eu me lembro de uma psicóloga falando algo sobre a vida, de que a pessoa que ela não quer mais viver, ela perdeu a esperança. Ela está passando por um momento ruim, um momento difícil, que apesar de haver saída, ela não consegue enxergar saída muitas vezes. Uhum. Então ela perde as esperanças. Então a esperança, eu bolei até uma frase, a esperança é o combustível da vida. Então a esperança é o que faz você seguir adiante. E nesses momentos a esperança é fundamental. E a esperança ela se aplica até no âmbito que não tem fé. Uma expectativa de que o momento ruim vai passar ajuda a seguir por ele. Ajuda a saber, opa, peraí, isso aqui vai passar, então eu consigo seguir com mais força. Só que saber que um dia esse tipo de problema não vai mais existir é uma força muito grande. E a gente consegue ver a parte mais difícil do texto, que é os apóstolos que foram perseguidos, maltratados e eram bem-aventurados, eram felizes em Deus. Por que eles conseguiam? Porque na mente deles, é igual Paulo fala, morrer em Cristo é lucro. Uhum. Então, não que eles queriam morrer, né? A ideia não é essa, mas o ponto é, ainda que eu morra, eu fecho meus olhos, eu abro e eu estou na eternidade, eu recebo essa esperança maior que é o céu, igual é falado em Hebreus também, né? Sim. Então, a esperança, a ideia da fé é saber que, independente das coisas ruins acontecerem ou não, estarem acontecendo coisas ruins ou não, Deus tem o melhor para mim, aqui ou no céu. Entendi. Então, quando a pessoa recebe, quem sabe, um diagnóstico, ela tem que ter esperança de que aquilo vai ter um destino, uma concretização do que Deus espera para minha vida, né? É mais ou menos isso. Isso, ela tem a expectativa de que aquilo vai passar. De alguma forma. Exato, a ideia de que Deus está cuidando dela. Então, Deus estar no controle é uma coisa que traz paz para a gente. Por isso que essa confiança é importante. Quando a gente entende o controle de Deus, que Ele está controlando apesar dos pesares, isso ajuda a seguir adiante, né? Essa fé ajuda a seguir adiante. Seja confiando de que esse momento de enfermidade, de problema com a saúde vai melhorar, vai passar, Deus está conduzindo, os médicos vão conseguir tratar bem, vai resolver, ou vai acontecer um milagre ali, mesmo sem o médico entender, vai melhorar, vai ter uma recuperação inexplicável e vai sair, ou se é um caso mais de finitude, a certeza de que existe algo a mais, né? Então, tudo envolve essa confiança. A confiança de que, igual Jó fala, Deus me deu, Ele pode tirar. Eu sou grato em tudo, me alegro a cada respirar. Então é isso. Eu confio. Ele está no controle. Parece que não, porque é um momento difícil, mas Ele está no controle. E esse entender que Ele está no controle, em quem tem fé nele, em quem conhece Ele, em quem confia, é falar, não, eu não sei qual o desfecho, mas eu confio no desfecho porque eu conheço o autor da vida e quem está conduzindo a minha vida, né? Então é um relacionamento de acreditar nas pessoas, em Deus principalmente, mas acreditar no que Deus espera da gente, do que Deus prepara pra gente, Exatamente. Né? Então assim, mas uma pessoa que quem sabe não tem esse relacionamento de confiança ainda, né? E vamos pensar em pessoas que talvez não tenham uma fé, né? Uhum. Como que alguns hábitos, né? Quais são os principais hábitos que as pessoas precisam adquirir para ter essa confiança, essa fé em Deus, né? Algumas coisas importantes. A gente, às vezes, tem uma impressão de fé como se algo que brotasse no nosso coração. Eu já conversei com pessoas que não têm fé. Tenho alguns amigos que são ateus, são agnósticos, e a pessoa tem uma expectativa de que a fé possa surgir no coração. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra visão errada de fé, de que
A fé é só um salto no escuro, sabe? E não é nenhuma coisa nem outra. É um pouco dos dois. Mas não é só um nem só outro. Sim. É um pouco das duas coisas. Porque como a fé é um relacionamento, então um relacionamento com Deus, um conhecer Deus, igual o exemplo que eu usei, se eu conheço alguém é mais fácil eu confiar nele. Então eu tenho motivos para confiar nele. Eu sei que ele... Vou dar um exemplo. Se eu vou pegar um avião, eu sei que uma empresa de aviação não vai colocar alguém qualquer para pilotar avião, porque tem vidas ali. Sim. E não só porque eles são boas pessoas, não é só por isso, mas porque eles vão perder dinheiro também. Dinheiro é fundamental. E algumas pessoas falam, isso é demais. Então, se um avião cai, é um problema muito grande para eles. Então, para avaliar a pessoa que vai pilotar o avião, eles têm todo um critério, diplomas e analisam. Horas de voo. Horas de voo, tem muita coisa ali envolvida. Então, se eu compreendo isso, é mais fácil eu confiar. É mais fácil. Então, tem esse lado racional da fé, de eu entender, de eu confiar, de eu saber por A mais B que isso aqui é confiável. A Bíblia compara muito o nosso relacionamento com Deus com casamento. E eu gosto muito dessa analogia, porque ajuda muito a entender. E num casamento, você confia no seu marido, na sua esposa, no seu namorado, seja quem for, você confia nele, porque você conhece ele. Mas o passo inicial para se entrar num relacionamento, essa confiança é um ato de fé também. Porque você não conhece a pessoa tão bem assim muitas vezes. Então, aí, nesse início, é um tiro no escuro. Porque quem garante, é uma frase meio pesada, mas quem garante que a pessoa que você ama não vai te trair um dia? Não há nenhuma garantia. Mas você dá esse passo, por quê? Porque você ama ela, você crê que ela te ama. De tudo que você conhece dela, você pensa, ela me ama também. Então você dá esse passo confiando, um passo de confiança, e aí começa esse relacionamento. Com o tempo você vai confiando mais, vai conhecendo os gostos, a forma de se relacionar, os princípios, como que a pessoa é como namorado ou como namorada, até que um dia você fala, não, eu quero me casar com essa pessoa. Eu confio nela o suficiente para dizer que eu quero passar a eternidade com ela. E o processo de fé é o mesmo. O início, muitas vezes, é um passo de fé. É falar, olha, não tem como me garantir que Deus de fato me ama e de que Ele é bom e tal. Não há uma garantia de que isso é de fato verdade. Então, o que eu faço? Eu dou esse passo inicial para conhecê-lo. O passo inicial não é um passo tão... É conhecê-lo. Eu quero conhecer Deus. E como que eu faço isso? Eu vou buscar conhecimento sobre Ele, eu vou ler a Bíblia, eu vou tentar entender. Então, é conhecer tudo o que Ele fez. Experiências de pessoas que conheceram Deus e viveram com Ele. Aí eu leio a Bíblia, vou ver essas histórias, vou ver testemunho de pessoas, vou começar a conhecer pessoas também que creem e vou entendendo, e eu vou dando esse passo. Até que eu começo a vivenciar isso com Ele e minha fé vai sendo construída. Tanto teoricamente, porque eu entendo quem Ele é, quais são os princípios dele, os mandamentos dele, então eu conheço ele teoricamente, mas eu conheço ele de vivência também, porque eu estou tendo uma experiência com ele. E conforme essas coisas vão crescendo, a minha fé vai aumentando, né? Agora eu vou colocar lenha na fogueira, né? Tá bom. Essa vontade, né? Esse primeiro passo, é uma vontade humana ou pelo Espírito Santo? O passo é sempre do Espírito Santo. Porque isso não vem de nós, né? Não vem de nós, é dom de Deus. É igual a salvação, né? O primeiro passo é sempre dele. Quando a gente vai ver sobre salvação, igual a gente falou, a salvação é pela graça. Só que, eu vou colocar lenha agora. Se a salvação é pela graça, se vem dele, se é tudo dele, então se eu me perco, a culpa é dele? Na verdade, não. É por quê? Porque ele dá o primeiro passo. O que eu devo fazer para ser salvo, para ter fé? É só responder sim. Retribuir. Esse é o ponto. É só falar, eu quero. Tanto que nessa analogia bíblica de relacionamento, aí eu vou usar um exemplo cultural, né? Mas não que necessariamente é assim, mas na nossa cultura, quem dá esse passo para pedir alguém em namoro, para algo, normalmente é o homem. E na cultura hebraica também. Então, nessa analogia, Jesus é o noivo. E a igreja, né? O povo de Deus, é a noiva, é a mulher ali do relacionamento. Por quê? Porque o passo quem dá é ele. Ele que dá o passo. Tanto que o Espírito Santo quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Sim. Então, ele que faz esse trabalho no nosso coração. O nosso papel é responder a ele. A todo momento, Deus está falando no nosso coração, até aquele que não tem fé. Deus fala no coração dele de alguma forma. Ele começa a perceber coisas e ele talvez
Só que o problema é que, como a pessoa não crê, esse mover do Espírito, às vezes, ela acha que é emoção. Eu estou emocionado só porque é algo bonito e tal. Mas não necessariamente é emoção, é o Espírito Santo tocando no coração. Não que o ato de crer é só algo emocional, não é. Igual eu falei, é racional e experiência. Mas eu não posso... Eu sou um ser holístico, né? Nós somos um ser holístico. A emoção, a razão, é tudo uma coisa só. É tudo, faz parte do meu ser. Eu não posso ignorar nem a razão, nem a emoção. E Deus, ele começa a falar no coração. Então o ato é responder. Eu quero responder. Eu falo, não, tá bom, eu quero. Eu estou disposto. Vamos lá. Eu vou abrir para esse mover do Espírito no meu coração. E ao responder a isso, você começa a buscar, começa a entender com sinceridade, de coração aberto, sem um olhar crítico demasiado, né? A gente tem a tendência de ter um olhar crítico e é importante, mas se eu exagero nisso, eu não começo a me abrir para entender, né? E aí já é complicado. Entendi, bacana essa explicação, porque muitas vezes a gente fica pensando, tá, então eu tenho que fazer alguma coisa? Não, às vezes é só você ouvir, né? E conversar com Deus. Então a minha pergunta é, qual que é o papel da oração na construção dessa confiança, dessa fé em Deus? É fundamental. É fundamental. É porque assim... Na intimidade com Deus, o lado dessa razão eu crio no entendimento da Bíblia, é algo cognitivo. Eu estou lendo uma literatura, eu estou entendendo, eu estou compreendendo quem Deus é através do que é revelado ali, a vontade dele, os mandamentos dele. Então é algo cognitivo. Mas o lado mais emocional disso é justamente na oração, porque é quando eu abro o meu coração para ele. Orar é conversar com Deus. E às vezes a gente pensa, mas eu não sei orar. Mas orar é falar com Deus. Eu me lembro... falar como se fosse um amigo. Exatamente. E eu vou contar uma história engraçada. Eu fui criado na igreja, mas quando eu tinha uns 10 anos, minha mãe saiu da igreja. Ela parou de frequentar e eu, por consequência, saí. Ela volta em seguida, uns 2 anos depois, só que eu continuo fora. E eu fiquei... Foram 8 anos fora da igreja. E 8 anos, ainda mais para alguém que era criança no período que era da igreja, eu esqueci de muita coisa. E com o tempo eu comecei a querer, sabe, me abrir mais, a voltar. E a primeira coisa que eu comecei a fazer foi voltar a orar. E quando eu lembro da minha oração, a minha oração era completamente fútil e tosca. Mas por quê? Porque eu era fútil e tosco. Mas foi importante, porque dentro da minha superficialidade, do que eu achava que era importante ali, adolescente, falando com Deus, eu estava me abrindo com Deus. E por me abrir com Ele, aí entra uma frase que eu gosto de algumas frases assim, quando eu me abro com Deus, Ele entra. Ele entra no meu coração. Eu abri o meu coração para ele, ele começa a entrar. E ele começa a fazer diferença. Então eu posso ser sincero com ele. Inclusive sincero até com coisas que a gente acha que não tem que falar com Deus. É falar assim, isso aqui eu não entendo, isso aqui eu não concordo, para mim isso aqui não faz sentido. Para mim eu não preciso disso. E falar com ele. E é curioso, porque apesar de a gente não ouvir a voz de Deus falando, de eu falar assim, eu não concordo, ele fala assim, não filho, isso aqui é porque assim é assado. Apesar disso não acontecer com uma voz audível, Deus começa a colocar pensamentos no nosso coração que de pouco em pouco as coisas vão se esclarecendo. E é claro, isso não vai acontecer de uma hora para outra, é um processo, e às vezes longo até. Mas o primeiro passo é esse, é orar, é abrir o coração, falar o que pensa, o que concorda, o que não concorda. O único protocolo é, em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque Jesus quem nos dá acesso, no caso, ao Pai, né? Então é falar com Deus, você abre o coração, fala assim, isso aqui, conta o que você concorda, o que discorda, abre o coração para ele, fala no final, em nome de Jesus, amém, acabou. Isso é uma oração e é importante para esse crescimento. E por que é importante falar em nome de Jesus, amém? É porque, assim, no papel da oração, é até interessante porque a Trindade faz parte de tudo, né? E aí, quando eu oro ao Pai, eu oro a Deus Pai, em nome de Jesus, porque Ele é quem me dá acesso. Por isso que Ele fala, tudo que fizer em meu nome, porque Ele dá acesso. Lembra aquela história aquela visão que Jacó vê de uma escada que liga ao céu? Paulo fala, que inspirado por Deus, obviamente, que Jesus é essa escada. Ele nos dá acesso ao Pai. Então, por que o véu se rasga? Porque dentro do Santíssimo é a hora onde Deus estava presente. E a ideia do véu se rasgar, um dos simbolismos disso, é de que o meu acesso ao Pai não tem nada que me impede, não tem nenhum véu que me impeça. Agora eu posso ter acesso ao Pai através de Jesus, né, por essa oração. Então ele me dá esse acesso. E o Espírito Santo é dito que ele leva a minha oração de forma aceitável.
Então, por mais que a gente possa pensar que é inconcebível, Traduz, né? ele traduz. Então, por mais que eu possa falar alguma coisa boba ou outra, ele leva de uma forma mais aceitável a Deus. Ele Sim. traduz ali com uma palavra melhor, Aham. de uma forma melhor. E Deus olha, entendi, tá bom. Então, é meio que isso. É porque o pecado, ele mudou a gente, né? É. Até a forma de a gente se expressar não é a melhor, né? Sim. E agora sim, a pessoa então começa a fazer oração e tal, começa a se aproximar de Deus, mas e como que ela vai distinguir um pensamento positivo, né? Ou, sei lá, um otimismo, né? Da voz do Espírito Santo e da fé? Eu resumiria em algumas frases. Mas depois a gente pode construir um pouquinho melhor. É porque, na minha visão, o otimismo é o pensamento de que tudo vai dar certo. Aquela ideia do pensamento positivo, né? Sim. Se eu coloco pensamentos positivos e aí começa a acontecer cadeia de coisas boas. É claro que o pensamento positivo, ele de fato é muito bom. Não creio nessa... Tem um nome para isso, eu esqueci o termo que se usa, que é... Tem uma visão, eu esqueci, espiral do pensamento... Não é pensamento positivo, mas espiral da positividade, alguma frase assim, né? Tem até uma literatura sobre isso, que... É um pensamento de que se eu tiver pensamentos positivos, se eu confiar e se eu for, tudo vai dar certo. E a visão disso é como se fosse algo até meio que sobrenatural, de que você coloca o pensamento positivo e o universo vai fazer tudo dar certo, vai conspirar em teu favor. Apesar de a Bíblia não apresentar isso, é uma questão lógica até, porque se eu tenho um pensamento positivo, a probabilidade de eu desistir é muito menor. Então eu vou persistir, e a persistência é importante. Mas como que eu diferencio essa persistência, esse pensamento positivo, porque de fato vão ajudar as coisas a darem certo, da fé? É porque na fé, não necessariamente as coisas vão dar certo. A fé é eu saber que vai dar errado muita coisa. Tanto que Jesus fala, no mundo tereis aflições, vocês vão ser perseguidos, vai dar muita coisa errada. Então, a diferença é que no pensamento positivo se eu pensar positivo, tudo vai dar certo. Na fé Mesmo se der alguma coisa errada. Mesmo se alguma coisa der errada, Deus está no controle. Tem algumas frases que se assemelham, mas é diferente. Por exemplo, aqui Deus fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais que aconteçam coisas ruins, isso vai me servir para aprender alguma coisa. Mas o ponto não vai dar certo. Aqui vai dar certo. Vou usar alguns exemplos bíblicos. Quando você vê, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles não ajoelham para aquela estátua que Nabucodonosor fez, ele vira e fala, olha, vocês sabem que vocês vão morrer, né? Eu vou lançar você na fogueira. Então eu vou dar mais uma chance para vocês. Vocês vão ficar com o seu Deus aí, porque ele não vai proteger vocês. E aí eles viram e falam assim, ô Nabucodonosor, com todo respeito, se Deus quiser me salvar, ele salva, mas se ele não quiser, tá beleza. A gente não vai se curvar à sua estátua. O que eles estão dizendo? Pode ser que não dê certo. Pode ser que eu morra. Pode ser que eu morra, mas não importa. Eu confio no meu Deus, porque a minha confiança nele vai além dessa minha vida aqui. Porque ele tem preparado algo muito melhor para mim. Então, essa é a diferença, porque o pensamento positivo é algo vai dar certo. A fé vai dar muita coisa errada também, mas não importa. Mais realista, então. Exato. Tem uma frase de Paulo que a gente tira fora do contexto. Que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. E muitos usam essa frase para o pensamento positivo. Sim. Não, eu posso passar em medicina, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso melhorar dessa situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. E algumas coisas se aplicam, outras não. Qual o contexto do texto? Paulo fala, eu aprendi a me contentar com todas as coisas. Eu sei ser humilhado, eu sei ser exaltado. Eu sei passar por fartura, por escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele está falando que ele pode passar por momentos bons, sem se sentir melhor do que os outros, sem pecar por avareza, porque eu tenho muita coisa, eu estou com fartura, ou porque está dando tudo certo e eu sou o cara. Ele consegue passar por isso sem pecar, sem tropeçar. Ele entende isso, isso é bom. Mas ele consegue passar por momentos ruins, sem blasfemar o nome de Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus está no controle de tudo, mesmo que passe por escassez, por humilhação. Né? E como que a fé pode mudar a nossa vida na prática? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas? Como que a fé pode mudar, então, a nossa vida? Nós somos seres relacionáveis.
E todo relacionamento influencia, né? A gente até o sotaque, né? A gente, por exemplo, eu sou carioca, mas meu sotaque é muito fraco, porque eu morei muito tempo em Minas, morei em São Paulo. Então, quando a gente convive com as pessoas, a gente vai pegando um pouquinho delas nesse convívio, né? E quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente começa a aprender com Ele como Ele quer que nós vivamos. A gente começa a aprender muitas coisas com Ele. Nessa experiência com Deus que a gente começa a viver, nessa caminhada cristã, como a gente chama, né? A gente começa a ver cada vez mais a mão dele, e nesse processo de confiar, a gente vai mudando. Eu vou usar um exemplo, que aquilo que eu citei do passo de fé, às vezes acontece no meio do caminho, mas tem um pouco mais de racionalidade. Eu vou usar um exemplo pessoal e depois um exemplo bíblico, né? No meu processo da minha caminhada cristã, algumas vezes eu li algumas coisas na Bíblia e eu entendi que eu deveria agir de uma tal maneira que eu não estava agindo, muitas vezes. Só que ao olhar e ver o mandamento de Deus pedindo para eu fazer essa situação, eu olhava e falava assim, racionalmente não faz o menor sentido. Por que isso aqui vai ser bom para mim? Não tem lógica. No meu tico e teco aqui, no A mais B, eu olho e falo assim, não faz sentido. Mas eu já conheço Deus. Que é um processo, né? Então, como eu já conheço Ele, eu já sei que tiveram coisas que Ele pediu que para mim não faziam sentido, e eu vi o quão bom era, eu falo, peraí, é porque Ele está mandando, eu vou fazer. Uhum. E esse é um processo de construção da fé, porque conforme eu vou vivendo com Ele, eu vou confiando mais e eu consigo ir além, a minha fé vai aumentando. E aí eu falo, não faz sentido para mim, mas eu confio e eu vou. E aí eu começo a seguir. E aí eu vejo a mão dele conduzindo. Isso a gente vê na Bíblia, por exemplo, Pedro. Pedro pescador, estava pescando a noite toda, nada de peixe. Jesus aparece e fala, Pedro, joga a rede do outro lado. E eles estavam na praia, né? Estavam na praia ali. Então Pedro está no barco ali pescando, Jesus aparece no mar e fala, na praia e fala, Pedro, joga do outro lado. Eu imagino o Pedro do jeito que ele é pensando assim. Não faz o menor sentido. Tadinho Jesus. Né? Ô Jesus, você sabe de milagre, você sabe de palavra de Deus. De peixe, quem sabe sou eu. Uhum. E aí ele fala assim, Senhor, porque tu tá mandando, eu jogo. É como se ele falasse, não faz o menor sentido, mas é porque você tá falando, eu vou confiar. Aí ele joga. Quando vem peixe, ele revela esse pensamento que eu suspeito estava na cabeça dele. Ele se ajoelha e fala, Jesus, se afasta de mim porque eu não mereço, eu sou pecador. Ou seja, eu não confiei, eu não acreditava, não fazia sentido, mas porque o Senhor mandou, eu joguei. Então, nesse processo a gente vai construindo essa fé. E aí os nossos princípios que a gente aprende com Deus vão se tornando mais fortes. Porque eu sei que o que Ele pede é bom para mim. E aí os valores que a gente tem vão sendo fortalecidos. A gente entende o que Jesus fala lá em João 15, de que tudo que Ele pede é para que a felicidade dele esteja em nós e a nossa felicidade seja completa. Ou seja, tudo que Ele pede é bom para mim, seja para a realidade aqui ou para a realidade eterna. Então, essa é a mudança, é por isso que a pessoa acaba mudando muitas vezes. Porque ela começa a confiar, e nessa confiança em Deus, ela começa a entender esses valores que Deus apresenta, e eles começam a ser manifestados na vida dela. Porque, igual o Tiago fala, a fé sem obras é morta. Então, porque eu creio nele, isso começa a se manifestar na minha atitude de pouco em pouco. Eu vou confiando aqui e vou vivendo isso aqui. Eu vou entendendo aqui e vou fazendo. E eu vou sendo moldado por essa fé, por essa confiança nesse Deus que está me ensinando. Ele é Deus, Ele me mostra o caminho e eu vou seguindo cada vez mais, né? Interessante isso. Mas assim, eu vou pensar aqui como uma pessoa aleatória, né? Eu estou agora enfrentando um problema de saúde muito grave e recebi o diagnóstico e eu não tenho esse alicerce, vamos dizer assim, né? Não tenho essa base de, eu vou confiar que vai dar tudo certo, Deus vai estar cuidando de mim. Eu não tenho isso. Por onde eu devo começar? Em outro caso, eu já confiei em Deus, mas aconteceu tanta desgraça na minha vida que eu parei de confiar. Como retomar o relacionamento com Deus? O que você diria para uma pessoa assim? Tá. Para esses dois casos, né, que eu falei. A resposta, na verdade, é parecida até, mas eu vou comentar algumas coisas antes. Porque no segundo caso é um pouco mais fácil. Quer dizer, é difícil também, mas é um pouco mais fácil. E assim, eu já passei por essa fase. Aí a gente pode até fazer um outro podcast para contar essa história. Eu passei por esse momento desse. Então até faz parte da minha experiência contar isso também, não só a teoria bíblica, né? Como eu comentei, a fé ela tem muito a ver com essas experiências. A experiência que a gente tem com Deus, a experiência de outros com Deus.
Tem uma frase de uma autora, Ellen White, que ela fala, a palavra não é essa, mas o conceito é esse, de que a gente só não confia no que Deus vai fazer se a gente esquecer o que ele já fez por nós. Então, para ser mais prático, o pensamento deve ser assim, pegar um momento que você passou por algo muito difícil e de que deu certo. Você viu a mão de Deus ali, ele cuidou de você, deu tudo certo. Pega esse momento e guarda no seu coração. Porque em momentos difíceis é ele que vai te ajudar a seguir em diante. Então, esse é um segredo para todo mundo. Pega momentos que você teve experiência com Deus, que confiou nele, ele cuidou de você e guarda no seu coração. Porque quando vir outros problemas, você pega e lembra dele. Olha, Deus confiou naquele momento, Deus cuidou de mim naquele momento, ele vai cuidar de novo. E conforme os problemas vão aumentando, a gente vai vendo a mão dele e a nossa fé vai aumentando. O que acontece para uma pessoa que teve fé, parou de ter fé? Porque os momentos difíceis engoliram esses momentos bons. E aí, para essa pessoa é um pouco mais difícil lembrar de um momento bom, porque inclusive quando ela lembra esse momento bom que Deus cuidou, ela fala, mas depois aconteceu isso. Mas não foi pleno por causa disso daquilo. E aí é complicado, porque a gente vai no lado pessimista da situação. Então se apegar, primeiro ponto, se apegar aos momentos bons, que Deus cuidou de você, lembrar desses momentos, mas aí vem a dica que é igual para quem não crê, que é a parte mais difícil. Porque ela está magoada e ela não consegue confiar mais. Porque para ela, na balança, não que seja assim, mas para ela, na balança dos momentos que Deus cuidou e que aparentemente ele não cuidou, que foram momentos difíceis, mas como eu disse antes, né, ele não disse que não aconteceriam, esse é o problema de confundir a fé com pensamento positivo, né? Então, na balança, ela olha e parece que sim, tem mais coisa ruim que ele fez do que coisa boa, que ele permitiu que acontecesse. Então é difícil. Qual o segredo? Voltar para a oração. E ser extremamente sincero com Deus. Falar tudo o que pensa. Falar, Senhor, eu não concordo, Senhor, não foi justo. Falar, Senhor, por que eu estou aqui? Eu vou contar uma experiência que aconteceu com um senhor aqui no hospital que eu visitei há um tempo atrás. Eu cheguei no hospital e ele teve um diagnóstico que era um pouco complexo. Não era tão complexo quanto ele estava reagindo, mas é normal, porque a gente sabe que por ser complexo a gente fica desesperado e é normal. Então não julgo ele, eu entendo. E aí eu cheguei e eu comecei a conversar com ele, eu falei que eu era o capelão. E ele falou assim, não, mas eu não quero saber. Aí eu falei, não, mas fica tranquilo, porque assim, se a pessoa não quer falar sobre fé, a gente está aqui para conversar também sobre coisas aleatórias, futebol, qualquer outra coisa para distrair, para sair desse pensamento negativo e tal. Aí, não, mas eu sei a sua intenção, eu sei qual o que você quer. Aí eu já quase meio que querendo sair, mas ele não parava de falar, então, porque assim, a gente respeita, né? A pessoa não quer, a gente sai, mas eu ia saindo, mas ele falava, não, porque isso e aquilo. E eu tentando fugir do assunto. Não, mas e vocês são de onde? E puxando assunto. E ele, não, mas porque eu sei que você quer. E eu não quero saber disso. Porque... E ele começou a citar sobre Deus. Porque Deus isso, Deus aquilo. Ele falou assim, porque eu vou morrer. Eu vou morrer. E cadê Deus? Aí ele começou a desabafar. E aí a minha reação foi, olha... Eu não queria falar de Deus, mas você está falando, então eu vou comentar uma coisa ou outra. Tu não queria falar de Deus? Eu não queria. Eu vou deixar você, eu vou sair, mas ele começou a falar, aí eu fiquei, mas assim, bem com cuidado, né? Porque ele de fato está ali, momento de sofrimento, complicado. E aí eu sentei com ele e falei, não, eu entendo. Aí eu até comecei a falar quando ele falou a frase assim, porque vocês falam que Deus é bom, mas se ele fosse bom, ele deixava a gente morrer, e eu estou morrendo. Aí ele começou a falar. Aí eu sentei e falei, não, pode falar, fala mais. Aí ele continuou falando, não, porque isso, porque aquilo. E ele falou, mas por que então Deus que a gente morre? Eu falei, não, nesse caso, aí eu só expliquei. É porque, na realidade, o salário do pecado é a morte, então a gente morre, mas essa morte não é para sempre. Ele morreu na cruz, ele pagou a nossa dívida de morte, por isso que ele morre no nosso lugar, né? Ele pagou a nossa dívida de morte para que quando ele volte, a gente seja ressuscitado e viver eternamente com ele. Então ele não criou a gente para morrer. A morte é um intruso. Ele até falou assim, não, eu não fui criado para morrer. Aí eu falei, não, é verdade. No entendimento bíblico é isso aí. E aí a gente foi conversando e tal. E aí a gente foi conversando, e ele foi se abrindo, de fato, a gente foi conversando. E no final ele ficou muito tranquilo, assim. Ele não saiu falando, nossa, realmente, Deus é bom. Não foi, né, obviamente. Mas ele ficou mais tranquilo, a conversa ali acalmou ele e tal. E aí, a partir dali, eu criei uma amizade muito grande com ele. Então,
Ele era a pessoa que eu mais visitava. A gente não tem favoritos, né? Mas como tinha uma conversa muito boa e eu sentia que ele precisava, a gente visitava bastante, conversava muito com ele. E ele foi se acalmando, foi entendendo, não acreditando necessariamente, né? Mas ele foi ficando mais calmo, mais tranquilo, né? E a gente criou uma amizade muito forte. E é muito isso. Esse desabafo com Deus é importante. Eu vou usar um exemplo, porque, como eu falei, a gente tem um hábito de medir as palavras para falar com Deus. Mas em situações como essa, é melhor não medir as palavras do que deixar essa mágoa dentro do coração. E eu vou usar um exemplo de Abacuque. Abacuque? Eles eu troco o livro, é Abacuque. O que era a realidade do livro? Eles estavam vivendo um momento de que Deus, por causa do pecado do povo, a ideia do bênção e maldição de Deuteronômio, né? Então, como eles não estavam buscando a Deus, estavam buscando Baal, outros deuses, Deus estava falando, olha, eu vou deixar vocês. Vocês não querem que eu cuide de vocês? Eu não cuido. Eu cuido do que você quer que eu cuide. Não quer, eu vou sair. Só que o que vai acontecer? Vai vir uma nação mais poderosa do que vocês e vai dominar sobre vocês. Eles vão oprimir vocês. Só que Abacuque, na sinceridade dele, ele, apesar de pregar isso para o povo, que ele era profeta, ele olha para aquilo como, mas como assim, Senhor? Eu entendo que nós somos pecadores, nós somos ruins, o povo está pecando, mas como que um povo pior do que nós vai fazer juízo sobre nós? E ele começa a ver aquelas coisas acontecendo, e ele chega a falar uma frase pesada, que ele fala assim, Senhor, o Senhor é tão justo que o Senhor é cego para ver a injustiça que está acontecendo? Olha que pesada essa frase. Sim. E é o que ele estava sentindo, ele abre o coração para Deus. Só que é curioso, porque no próprio livro a gente percebe isso. Quando ele começa a desabafar, falando até palavras duras para Deus, porque era o que ele sentia, a gente abre o coração para Deus e ele faz o quê? Ele entra, igual eu falei. No final do livro, ele fala uma das frases que eu acho mais bonitas da Bíblia, assim. Que ele fala, a conclusão do livro, ele fala, ainda que a figueira não floresça, e ele vai seguindo, né? Aquele texto conhecido. Resumindo, o que ele quer dizer com esse poema que ele faz? Ainda que eu não tenha o que comer, não haja mantimento, fruto da videira minta, então. Ou seja, não tem, ela tá parecendo que vai dar fruto, mas não dá, ela tá mentindo para mim. Parece que vai dar fruto, não dá. Não importa, ainda que dê tudo errado, eu me alegrarei no Senhor. Então, essa sinceridade com Deus é fundamental para, seja aquele que está no momento difícil e não crê em nada, seja para aquele que já creu um dia e não consegue confiar por causa que os problemas engoliram a fé dele, né? É necessário abrir o coração com Deus, falar tudo o que pensa. E isso não vai ser, igual eu falei, não é de uma hora para outra. Mas de pouco em pouco, essa fé vai surgindo, porque você vai abrindo o coração para ele e ele vai organizando seus pensamentos, ele vai começando a te lembrar no meio da oração, mas ali eu cuidei, mas isso, mas eu não prometi que ia dar tudo certo. Igual eu falei, eu já passei por um momento assim. E comigo era engraçado, porque nesse momento de eu desabafar com Deus falava assim, José passou por muito... José ficou 14 anos por problema. 14 anos passando por... Se não me engano é isso, mas é por aí. Uns 14 anos, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Passando por problema. José ficou 14 anos, você tá uns 3, 5. Então, eu não prometi que você... Mas no final deu tudo certo, eu tava no controle, eu tô no controle. Mas eu fugia da história de José. Eu não queria... Não, essa história não vale, ela não conta. E eu começava a fugir. Mas... com o tempo, isso durou 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, nesse meu conflito com Deus. Mas esse desabafo foi fundamental. Então, vou olhar para a câmera agora. Se você está passando por uma situação, seja momento difícil, seja você nunca creu em Deus, ou você já creu, mas foi abalado por causa dos problemas que engoliram a sua fé, abre o coração para Deus. Fala tudo o que você pensa sem medo. Fala, Senhor, eu não concordo, eu acho errado, eu acho que o Senhor foi injusto aqui, isso aqui é injusto. Pode abrir o coração para Deus. Jó, a gente ouve muito que Jó não blasfemou, e é verdade. Mas ele reclamou. E muito. Jó chega a falar, se me colocasse com Deus aqui e eu explicar a situação, ele ia ver que eu estou certo, que eu não mereço passar por isso. Ele realmente estava certo. É claro, o colocar ele diante de Deus, ele pegou um pouquinho pesado. Sim. Mas então, é isso, é abrir o coração para Deus. Porque abrindo o coração para Deus, você ele vai organizar seus pensamentos. Não vai ser de dia amanhã para hoje. Mas, de pouquinho em pouquinho, ele vai organizando seus pensamentos e você vai se sentir consolado de pouco em pouco. Né? A gente já está quase chegando ao final do podcast de hoje, mas a gente vai inaugurar um bloco aqui no podcast justamente contigo, Pastor Felipe. Eita. O senhor foi o escolhido. Então, a gente vai começar um bloco chamado Pergunta Aí,
que é um quadro onde a gente vai coletar alguma pergunta de alguém que tenha curiosidade sobre o assunto que a gente vai tratar no podcast, né? Entendi. E nossa primeira participação vai ser lançada agora e a gente vai assistir aqui na TV. Então tá bom. Eu vou ser o Leandro Quadros. É isso aí. Do nosso hospital, Na nesse mira da momento. verdade. Meu nome é Thaís e eu moro no Rio de Janeiro e eu sou fã do podcast do Hospital Adventista. E eu tenho uma dúvida: como que a espiritualidade pode ajudar no processo de tratamento e cura das doenças? Eu vou responder de duas formas. Uma científica e uma no âmbito da fé, né? Ela ajuda por causa dessa esperança, né? Que a gente comentou. A esperança de que Deus está no controle de tudo. E até por isso que aquele texto que eu falei é o que eu mais gosto. Porque se eu choro, eu lembro que um dia eu não vou chorar mais. E essa confiança, porque assim, é comprovado que o emocional da pessoa, a gente chama de doença psicossomática, né? O emocional da pessoa afeta positivamente ou negativamente. Então, se ela tem fé, se ela tem esperança de que esse momento vai passar, de alguma forma, se ela tem confiança em Deus, de que esse momento Deus está no controle de tudo, apesar da situação, ela consegue passar com mais tranquilidade. Então, até o organismo dela reage melhor. Aí eu vou citar agora o texto, eu não vou ter as fontes aqui, obviamente, mas vou citar 2 estudos. Um estudo, uma pesquisa científica foi feita há um tempo atrás, essa já é mais antiga, com relação a pessoas que recebiam orações diariamente. Então, eles colocaram pacientes, tinha um hospital como aqui, e haviam pacientes que recebiam visitas e oração, e pacientes que não recebiam visitas e oração. E esses pacientes que recebiam visita e oração, eles tinham uma melhora maior, não lembro se era 60%, 70%. Eles melhoravam, era mais fácil eles melhorarem, tinha uma melhora maior do que aqueles que não recebiam visita e oração. E é aquela pessoa que não crê, e eu entendo ela fala assim, não, mas é mais pelo apoio emocional e tal, e que ela ajuda. Só que saiu um outro estudo recentemente, que esse é interessante. Esse é muito interessante. Por quê? Fizeram uma pesquisa parecida, só que as pessoas não sabiam que tinha alguém orando por ela. Então, as que estavam recebendo oração não sabiam que estavam orando por elas. E as pessoas que não estavam recebendo oração não sabiam que não tinha ou que tinha alguém orando por elas. O que aconteceu? As pessoas que recebiam oração também estavam tendo uma porcentagem de melhora maior. Ou seja, a fé, ela ajuda não só no meu emocional, mas ela ajuda com o poder da oração. Quer eu saiba que estão orando por mim, ou quer eu não saiba que estão orando por mim. E como diz a música do Nadson Portugal, tem alguém orando, posso sentir. Interessante. E é isso. Bacana saber disso. E assim, esses estudos, eles só fortalecem o que a gente já falou todo no decorrer do podcast, né? Então, a espiritualidade, ela ajuda muito no processo da cura, né? E o hospital é adventista, mas a gente recebe todas as pessoas, né? Aqui Exatamente. tem pessoas de várias fés, de várias crenças, né? E para finalizar o podcast, pastor, vamos comentar aqui agora qual que é a importância de ter essa comunidade de apoio, né, de fé, ali nessa caminhada de fé, né? É fundamental, assim, eu percebo isso. E a maneira que a gente lida aqui no hospital é de uma maneira muito respeitosa e cuidadosa nesse aspecto. Justamente porque, como a fé envolve experiência, a experiência dela com Deus é diferente da minha. Eu não posso colocar aquilo que eu creio acima do que ela crê, porque ela não vai se apoiar no que eu creio, não tem como. Sim. Então, a gente reforça essa ideia da fé e a gente faz de uma maneira respeitando a fé da pessoa. Eu vou usar um exemplo que aconteceu uma vez aqui, e é comum acontecer esse tipo de coisa, porque vem pessoas católicas, judeus e de várias fés diferentes, né? E eu fui visitar uma senhora católica, e aí eu já me pergunto se tem alguma fé, eu sou católica e tal, muito bom, isso aí, a gente tem que buscar Deus e tudo mais, porque confiar nele ajuda na recuperação e tal, e ele está cuidando de você, e conversei um pouquinho com ela, e eu falei, eu posso fazer oração pela senhora? Ela falou, pode. Ela falou, olha, mas eu não sei orar com você. Eu falei, não, fica tranquilo, o que a gente faz então? Pra gente fazer junto, já que você quer fazer comigo, eu vou orar, depois a gente ora o Pai Nosso junto, e aí depois você fica à vontade. Ela, tá bom. Aí eu orei por ela, a gente orou o Pai Nosso junto, que aí é uma oração que
todos nós fazemos, universal, né? A gente orou o Pai Nosso, e quando eu terminei, ela começou a orar a Ave Maria. Aí eu esperei, ela terminou de orar, fez a oração da Maria, a gente terminou. E ela encontrou esse conforto em Deus. Por quê? Porque essa é a maneira, ela é uma pessoa que conhece Deus, que tem um relacionamento com Deus, ela tem a fé dela ali. Então, ao eu trazer esse momento para ela, orar por ela, para que Deus abençoasse ela, orar com ela o Pai Nosso e deixar que ela fizesse a oração dela também, para ela ter essa confiança em Deus, isso fortaleceu ela naquele momento. Então, é importante saber, o paciente, saber que Deus está com ele. E o nosso papel é lembrá-lo disso. Não impondo a nossa fé, mas lembrá-lo que Deus está com ele, né? E a importância da comunidade de fé, da igreja, de ir à igreja. Você vê isso como um aliado? Com toda certeza. Com toda certeza. Porque, como eu falei, nós somos seres relacionais. Então, a minha comunhão com Deus é o ponto fundamental. Só que, como eu disse, igreja não é o templo, mas igreja também não sou eu. Igreja sou eu com você e mais alguns. Então, a igreja é a reunião da comunidade em Cristo, o corpo de Cristo. Paulo fala que um é mão, o outro é braço, o outro é olho, o outro é boca. Então, eu sendo membro do corpo de Cristo sozinho na minha casa, só mão, eu não sou mãozinha do familiar. Não dá. Sim. Então, não funciona assim. Então, eu devo estar com o corpo de Cristo. Por quê? Porque isso fortalece a minha fé. Como eu falei, nós somos fruto do meio. Então, se eu tenho uma comunidade que tem a mesma fé que eu, a minha fé é fortalecida. Quando eu caio, o outro me levanta. Quando ele cai, eu levanto ele. Há um apoio mútuo dessa fé. Há uma construção de experiências dessa fé que é compartilhado. A gente conversa daquilo que entendeu, do que estudou, do que aprendeu, do que viveu com Deus. Há uma construção de fé. Por isso que a fé aumenta, né? A ideia do ouvir. A gente volta para isso. Quando eu vou para a igreja, eu vou para uma comunidade religiosa, a minha fé aumenta pela experiência religiosa que eu estou tendo ali e pela experiência religiosa de cada um, que a gente conversa, aprende ali no estudo da Bíblia, e no conhecimento teórico também. A gente volta de novo na teoria da Bíblia, porque a abertura da Bíblia, leitura da palavra, sermão e tal, estudo da Bíblia, então eu conheço mais teoricamente, mas ao mesmo tempo, esse expor a Bíblia num sermão, muitas vezes, tem junto uma experiência, uma realidade, uma vivência, e em toda essa junção do corpo de Cristo, a gente é fortalecido, e a nossa fé é fortalecida. É como se fosse, vou usar um exemplo aqui que eu já citei, eu gosto de basquete, mas aqui no Rio é difícil encontrar lugar que joga basquete. A maioria é futebol, então eu jogo futebol com o pessoal. Mas, por exemplo, aqui eu já encontrei alguns que jogam basquete, tem o Vitor, e aí eu vou encontrando outro e falo, opa, vamos juntar para jogar basquete? Por quê? Porque se eu não juntar ninguém para jogar basquete, quanto que eu jogo basquete? E aí, a minha vivência do basquete, vai diminuindo, vai diminuindo. A minha habilidade do basquete vai ficando pior, porque eu não estou jogando. Mas se eu encontro pessoas que têm o mesmo gosto que eu posso me reunir com eles para jogar basquete e eu vou me desenvolvendo no basquete. A fé é a mesma coisa, só que com um modo religioso. Se eu encontro pessoas que têm a mesma fé que eu me reúno com eles e aí a gente se fortalece. A minha fé aumenta, eu cresço em conhecimento, cresço em experiência com Deus, minha fé me fortalece. Agora, se eu fico em casa, somente em casa, buscando Deus sozinho, a minha fé é mais difícil, porque eu vou construí-la sozinho. E aí é uma dificuldade muito maior, porque eu sou o mãozinha da família Adams. falta alguma coisa. Sim, sim. Para a gente fechar, então, eu quero que o senhor olhe para aquela câmera ali, né? E faça um convite para a pessoa que, quem sabe, não tem uma fé, que não tem uma crença, não tem um grupo para apoio, né? Para quem sabe vai visitar a igreja adventista ou então até procure a capelania do hospital. Verdade. Né? Então faz um convite, pastor, para a gente encerrar com chave de ouro. Eu sei que assim, a gente, na nossa caminhada, a gente às vezes duvida, não crê, a gente tem uma dificuldade, acontece isso muitas vezes, o problema faz isso muitas vezes. Mas é importante a gente dar esse passo de fé. Como eu citei no início, às vezes esse passo inicial ele é o ponto mais difícil, mas aparentemente, porque a gente pensa, não, mas eu vou seguir, mas o ponto é se abrir. Abra o seu coração para vivenciar isso. Você pode abrir o coração para Deus e falar assim, eu quero saber se o Senhor existe mesmo, eu quero saber se o Senhor é bom mesmo, eu quero saber se a sua palavra é a verdade mesmo, e busca. Começa a ler a Bíblia, procura uma igreja, porque o estudar sozinho é mais complicado, porque a Bíblia ela tem
a sua simplicidade, a mensagem central do evangelho é simples, mas ela tem sua complexidade também, tem algumas coisas mais profundas. E é importante você encontrar uma igreja que vai te ajudar, vai te abraçar, vai te acolher, vai te ajudar nesse processo. Então procure uma igreja adventista, procure um lugar para que você vai ser acolhido, vai ser instruído, vai ser guiado, ou até que no hospital mesmo, procure a capelania. A gente está aqui à disposição para receber, para conversar, para orar por você, para ajudar você, para apoiar, para ajudá-lo a lembrar dessas experiências que você já teve com Deus, ou para orar por você, para que você tenha muitas experiências com Deus e a sua fé possa crescer cada vez mais. Que legal. Muito obrigada pela sua participação, Pastor Felipe. Chegamos ao final de mais um podcast muito inspirador, né? E eu agradeço a sua participação, a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite e também à disposição. Então tá bom. E a fé, sem dúvida, é uma força que pode transformar as realidades da nossa vida e renovar a nossa esperança, né? Que essa conversa com o Pastor Felipe tenha te despertado o desejo de conhecer um pouco mais a Deus e estar mais próximo dele. Que ele tenha, que esse podcast tenha te inspirado, assim como inspirou a todos nós aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo episódio do Silvestre Cast. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você gosta. Até lá!